Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos aí a aula de número 33, morfossintaxe, sintaxe, e o detalhamento é regência nominal e verbal. Seguimos agora para a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos estudar sobre a regência verbal e a regência nominal também. Então vamos ver o conceito de regência verbal. A regência verbal é a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre verbos e seus respectivos complementos, ou seja, os objetos diretos, os objetos indiretos. Nós temos os verbos. E esses verbos, eles podem ser classificados, na oração como sendo objetos diretos e ter aí os seus objetos indiretos. Essa relação vem sempre marcada por uma preposição no caso dos objetos indiretos, ou seja, os verbos que são transitivos indiretos, eles vão pedir um objeto indireto. O verbo ele é considerado o termo regente e o seu complemento, o termo regido, por essa preposição. Já a regência nominal é a maneira de um nome, no caso um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, relacionar-se com os seus complementos. Então, observem que na regência nominal é o nome que é a palavra mais importante, que vai entrar na análise. Então, esses nomes podem ser os substantivos, que são palavras que dão nome aos seres, às coisas, que existem no mundo. O adjetivo, que vai qualificar o substantivo. E o advérbio, que também vai acompanhar o substantivo. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição que há de mais importante na regência nominal. Ou seja, a regência nominal também ela vai pedir uma preposição, dependendo da construção do texto, da construção da oração, palavras, como substantivo, adjetivo ou advérbio, vão solicitar uma preposição, além de verbos que são transformados, que no caso eles vão estar presentes no texto e que eles vão pedir essa preposição. Então, a gente vai conhecer agora o verbo assistir. Então, o verbo assistir, com o sentido de ver, ele exige a preposição. Então, observe que o contexto da oração é que vai me dizer se ele está com o sentido de ver. Então, o exemplo, que tal assistirmos ao filme? Então, observe que aqui o verbo assistir, ele está no sentido de ver. Por quê? Porque você vai assistir ao filme, você vai ver o que é a imagem, não é? Você vai estar assistindo ali a imagem do filme. Logo, esse verbo assistir, ele está no sentido de ver, enxergar. Logo, ele vai pedir a preposição ao. Estão percebendo aí, ó? Assistimos ao filme. Então, esse a que está do ao aí é uma preposição. O o é da palavra filme, que é o substantivo. E unindo o a com o, forma-se uma preposição. Certo? Então, nós vamos ver a letra B agora com outro sentido, com o sentido de dar assistência, ajuda ou socorrer alguém. Então, quando ele está no sentido de dar assistência a alguém, ele não exige a preposição. Então, não vai haver a presença da preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Então, observe que o verbo assistir agora está no sentido de dar assistência. Está dando assistência a uma pessoa, às pessoas idosas, como vocês estão vendo o exemplo. Logo, esse verbo não pede a preposição a, certo? O contrário do que ocorre no exemplo da letra A. Com o sentido de pertencer, exige a preposição. Observe agora o exemplo. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, observe que agora o verbo assistir está com o sentido de pertencer, ou seja, a pessoa que foi prejudicada no seu direito
ela precisa de o quê? De uma indenização. Então, observe que agora o verbo assistir não está mais nem com sentido de ver e nem com sentido de assistência. Ele já está com sentido de pertencimento, ou seja, um direito, né? A pessoa tem um direito. Então, esse direito de indenização pertence ao prejudicado. Então, vocês perceberam que na regência do verbo assistir, ele vai ter aí 3 formas de se apresentar, né? Com 3 sentidos diferentes. E o que vai diferenciar é o contexto da oração. É que vai me dizer se ele exige ou não a preposição. Ok? Então, vamos seguir agora para o verbo visar. O verbo visar com o sentido de objetivo, de ter em vista. Então, quando ele estiver com esse sentido de objetivo, ele vai exigir uma preposição. Visamos ao sucesso. Então, a palavra visar, o verbo visar, está no sentido de objetivo. O objetivo de ter o sucesso, certo? Então, aí ele vai precisar de uma preposição, ele vai exigir a preposição. Então, visamos a alguma coisa, né? No caso aí, o objetivo. Logo, a palavra sucesso, ele é um substantivo, né? Então, ele exige o artigo o. Unindo o a do verbo visar, né, que ele exige essa preposição, fica o ao aí, que é uma preposição. Então, a união do a com o o, que é um artigo. Viso a uma situação melhor. Também a mesma coisa. Esse a, ele é uma preposição, ele não é um artigo. Por quê? Por causa da regência do verbo visar, que está no sentido de objetivo também, de ter em vista, né? Visamos a vitória. Observe agora, né? Continuamos com o mesmo verbo, ele precisa de uma preposição, e a palavra vitória é um substantivo e, no caso, um substantivo feminino, então, a união do a, preposição com a, artigo, ele tem esse acento grave aí em cima, né, que vai diferenciar, dizendo para nós que esse a é uma preposição. Ok? Então, agora, em outras variantes coloquial, né, na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto. Então, agora, visamos o sucesso. Então, agora ele não está mais com o sentido de objetivo, né? Ele já está com outro sentido agora. Como sendo um verbo transitivo direto, ele não vai precisar de uma preposição. Logo, o objeto é direto, sem a presença da preposição, sem a exigência da preposição. Um outro exemplo, com o sentido de mirar, não exige a preposição. Então, observe o exemplo. A Rússia visou a Ucrânia. Observe que o verbo visar aí está no sentido de mirar. Logo, ele não vai precisar da preposição. Perceberam? O exemplo C, no sentido de dar visto, usa-se sem preposição. Visaram os documentos. Né? Quando a pessoa vai viajar, geralmente há aí a pessoa dar o visto, né, nos documentos que a pessoa está apresentando no momento da viagem. Então, visaram os documentos, está no sentido de dar visto, então não precisa da preposição. Por quê? Por causa do sentido que ele está tendo aí. Tá? A gente tem que prestar atenção nesse contexto da oração para que nós possamos usar corretamente, né, o sentido que o verbo visar está tendo. Então, nesses dois casos, não há a presença da preposição. Vamos ver o verbo querer. O verbo querer, com o sentido de desejar, não exige preposição. Né? Quero ficar aqui. Então, no sentido de desejar, não há a presença
da preposição. Com o sentido de estimular, exige a preposição. Queria muito bem aos seus amigos. Ou seja, no sentido de estimar, no sentido de querer bem, não é? Então, queria muito bem, logo o verbo querer vai exigir essa preposição, que no caso aí aos, né, aos seus amigos, porque ele está no sentido de estima, bem querer, certo? Então, ele vai precisar da preposição. Agora o verbo aspirar. O verbo aspirar com o sentido de respirar ou absorver não exige a preposição. Vejam bem o exemplo. Aspirou todo o escritório. Aí no sentido está no sentido de absorver, né? Quando você está aspirando com o aspirador de pó, não é? Então ele está absorvendo. Agora, aspirou o cheiro das rosas. Agora está com o sentido de respirar. Então não exige o uso da preposição nesses dois contextos. Por quê? Porque um está no sentido de absorver e o outro está com o sentido de respirar. O exemplo B, com o sentido de pretender, exige preposição. Ele aspira ao cargo de secretário. Logo, o verbo aspirar, ele vai estar com o sentido de pretender, ou seja, ele pretende, né, o cargo de secretário. Então, aqui está aqui a preposição a e o o, que é da palavra cargo, que é um substantivo. Logo, unindo os dois, forma o quê? Uma preposição. Ok? Vamos conhecer o verbo transferir. O verbo, aliás, preferir. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Quando um verbo ele é transitivo direto e indireto, é porque ele pede os dois complementos. Então, prefiro carne a peixe. Então, carne é o verbo transitivo direto. Aliás, é o objeto direto. Carne é o objeto direto e peixe é o objeto indireto. Quem prefere, prefere alguma coisa, né? Então, está aqui a preposição. Ó. Esse azinho aqui é uma preposição do verbo preferir. Ok? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele pede os dois complementos. Prefiro uma coisa a outra, né? Então, ele vai exigir os dois complementos e esse segundo complemento é o objeto indireto. Por quê? Porque ele pede a preposição. Ok? O verbo obedecer. O verbo obedecer ele é transitivo indireto. Logo, exige a preposição. Então, como ele é indireto, verbo transitivo indireto, que obedece a alguém, né? Aqui no caso é ao pai. Então, aqui eu tenho a preposição mais o artigo, que é da palavra pai, que é um substantivo masculino. Então, eu vou ter a presença da preposição aqui, ok? E, ao mesmo tempo, ele vai ser o quê? O objeto indireto. Por quê? Porque ele tem a presença da preposição, que é, no caso, a regência do verbo obedecer. Ok? O verbo ir. O verbo ir, ele é regido pela preposição a. Por quê? Quem vai, vai em algum lugar. Então, o verbo ir, ele é um verbo irregular, né? Porque ele não vai, ele vai sofrer, aliás, várias formas no momento de você fazer a conjugação verbal. Ele vai modificando a sua estrutura, né, as suas desinências verbais. Então, ele é um verbo irregular. E, além disso, ele é regido pela preposição a, ou seja, quem vai, vai a algum lugar. Então, vou à biblioteca. Então, observe aqui, ó, o verbo ir, ele pede a preposição a. Como a palavra biblioteca, ela é feminina, gênero feminino, então exige um outro a aqui. E aí, o resultado é o a com a crase em cima, indicando que há o encontro de uma preposição mais um artigo. Então,
a preposição sempre estará presente. Vou à praia, vou ao cinema, né? Aqui ocorreu o mesmo fenômeno que ocorreu aqui em cima. E aqui, no caso, a preposição a preposição aqui, né? Mais o artigo da palavra cinema, o artigo masculino, né? Da palavra cinema, que é um substantivo masculino. Então, eu vou ter o resultado aí, o ao, a preposição ao. Se eu disser vou ao banheiro, vai seguir essa regra aqui. Tá? Então, você vai a algum lugar. Se for feminino, vai ficar com a crase. Se for masculino, vai ficar ao. Vou ao cinema, vou ao banheiro, vou ao teatro, tudo vai ser ao. Ok? Muito bem, então nós vimos a regência verbal, né? A regência dos verbos. É claro que nós temos vários outros, né? Vários outros verbos que vão exigir a preposição a, né? E dependendo do seu sentido, ela pode ser regida ou não por uma preposição. E agora a gente vai estudar a regência nominal, que é a regência, né, de alguns nomes que eles exigem, né, a preposição. E é claro que existem outras palavras que não exigem. Então, vamos ver o contexto da palavra amor, que é um substantivo. Então, o substantivo amor, ele expressa um sentimento. Mas, sozinho, ele não indica a quem ou a que esse sentimento é dirigido. Né? Então, quando a palavra amor está sozinha, ela vai expressar apenas um sentimento. Porém, fora do contexto, ele não vai estar indicando quem ou quem está recebendo esse sentimento, certo? Mas, se a gente colocar um complemento nessa palavra, nesse substantivo, aí ele vai ganhar outras formas de análise, e aí vai ser preciso colocar uma preposição. Então, por isso, precisa de um complemento, né, que mostre o objeto do amor. E esse complemento vem introduzido por uma preposição. Então, no exemplo aqui, né, amor aos filhos. Então, amor é o nome principal, é o substantivo. Aos filhos é o complemento do nome, né? Torna-se o complemento da palavra amor. A preposição é a exigida pelo nome amor para ligar o complemento. Então, se eu estou me referindo ao amor, no caso, sentimento, né? Amor a alguém, aos filhos, à esposa, se fosse o caso, né? Se disséssemos apenas amor, a ideia ficaria incompleta, né? Se eu dissesse apenas a palavra amor. Mas daí vem a pergunta, né? Amor a quem? Amor por quem? Ou amor de quem? Né? A preposição, portanto, liga o nome ao complemento e indica o tipo de relação, que pode ser de origem, de direção ou de afeto. Então, observe que nós temos aí o quê? 3 palavras, né, que podem indicar a regência da palavra amor. De origem, de direção e de afeto. Vamos ao primeiro exemplo. Amor a seus livros. Então, nesse contexto aqui, olha, observe que a palavra amor vai exigir uma preposição porque ela está indicando uma afeição, um carinho, um apego por algo, que no caso aqui, aos livros, né? Ou poderia ser amor aos seus filhos ou à sua esposa, se fosse a alguém, como se dirigisse a alguém, a uma pessoa, né? Então, aqui, como é algo indicando uma afeição aos livros, que é um objeto, então, logo a gente vai ter a presença da preposição a. Então, nesse sentido, a palavra amor, ele está demonstrando afeto aos seus livros, né? O outro contexto, tenha amor aos meus livros. Aqui, no caso, está se dirigindo, né,
aos livros dele mesmo, né? Então, ele tem gosto e zelo por esses livros. Logo, vai aparecer a preposição aos, por quê? Porque livros está no masculino, gênero masculino. Então, aqui no caso vai ficar aos, né? No primeiro exemplo, poderia ficar também amor aos seus livros, né? Porém, preferimos colocar somente o a. E no segundo exemplo, que ele também está demonstrando afeto por seus livros, então a gente acrescenta o aos, que no caso é o artigo que está se referindo à palavra livros, que é o substantivo masculino. Seguindo para o segundo exemplo, amor pelos animais. Então, nós temos agora uma preposição, que no caso é o por. Contraída, ela vai gerar pelos, né? Per mais o, que no caso aqui animais, seria o per mais os, né? Para poder ficar pelos. Na formação de palavras, quando há uma contração, né, de uma preposição com um substantivo, ele se transforma, né? Ele muda. Então, aqui é o per mais os, tá? Na formação de palavras. Então, por isso que fica amor pelos animais. Então, é o que? Uma preposição. Qual é a palavra que está sendo destacada aqui? É o substantivo amor. Ele indica o quê? Sentimento de afeto, mais uma vez, ternura ou respeito, né? Afeição ou estima. Então, sinto amor pelos animais, né? Carinho, empatia. É a mesma preposição. Perceberam? Quando ele está com esse sentido de afeição e estima, a palavra amor será regida pela preposição pelos. Ok? Vamos mais um exemplo. Amor da família. Indica procedência, né? Origem. Logo, eu vou ter a presença da preposição da. É o de mais o a, né? Contraído. Aqui na formação de palavra de mais a, forma o da. Por quê? Porque família está no feminino, né? No feminino, então, exige a preposição a família, né? E ela está indicando o quê? Origem, procedência. Então, o amor que parte de alguém. O amor da família, né? O amor da família me sustenta, que já é um outro contexto, né? A família quem ama. É a família quem ama. Então, amor da família, nós temos, mais uma vez, a presença da preposição da aqui. Então, a palavra amor está sendo regida novamente pela preposição da, com esse sentido de amor por parte de alguém. Amor para com a pátria. Vejam aqui. Para com. Nós temos agora duas preposições. Indica a atitude dirigida a alguém ou algo. No caso aqui, a pátria, né? Vencer algo. Um sentimento de respeito ou dever. Logo, a palavra amor será regida por essas duas preposições aqui, por causa do sentido que ela está proporcionando, que é uma atitude dirigida a alguém. No caso, um sentimento, né? Respeito. O sentido, amor dirigido a alguém. Amor para com a pátria, né? Inspira o cidadão. Sentimento voltado à pátria. É quase o mesmo, a mesma lógica, né? Para a explicação das duas formas de utilizar o para com, no caso, né? As duas preposições. Então, fazendo uma conclusão da palavra amor, ela é regida por preposição porque ela é o quê? Um substantivo abstrato que depende de outro termo para completar o seu sentido. Ou seja, ela pede um complemento nominal, vai pedir um complemento do sentido do nome, que no caso é amor. Ele é um substantivo e ele vai solicitar a regência da preposição. Agora vamos ver a palavra ansioso, que no caso é um adjetivo. Então, ele vai pedir a preposição de. Olhos ansiosos de novas paisagens.
Então, ansioso de, né? Então, ele é regido pela preposição de. Estava ansioso por vê-la, ansioso para ler o livro. Então, observe que para cada contexto exigiu-se uma preposição diferente, o de, por e para. E todas elas são preposições que estarão regendo a palavra ansioso. Acessível a, também é um adjetivo. Ele vai pedir a preposição a. O serviço público é acessível a todos. Vai ficar no singular, tá? Indicando que é uma preposição. Então, a palavra acessível é um adjetivo, ele será regido pela preposição a. Agradável a também é um adjetivo e ele será regido pela preposição a. Sou agradável a ti. Ela é agradável a todos. Então, todas as vezes que você vê a palavra agradável e esse a após a palavra agradável, ela será uma preposição, não é um artigo. Tá? Alheio a, alheio de. A palavra alheio também é um adjetivo e ele vai ser regido pela preposição a e pela preposição de. Ele vive alheio a tudo, ou seja, ele está à parte, né? Ele não está nem dando confiança para o que está ocorrendo. Ele está alheio de carinho fraternal, ou seja, está fora, né? Então, tem dois sentidos aí, né, para a palavra alheio. Então, ele vai estar sendo regido pela preposição de, alheio de, carinho, alheio a tudo. A palavra benefício agora é um substantivo. E esse substantivo, ele vai ser regido pela preposição a. Caminhar é um grande benefício à saúde. Então, como ele é regido pela preposição a, e a palavra saúde é um substantivo feminino, então terá o que? A presença do artigo a aqui, tá? Então, a união desses dois é a mais a, forma o a com a crase. Aqui, no caso, como a palavra é feminino, né? Gênero feminino. A capacidade de é um substantivo e ele será regido pela preposição de para. Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Observaram? Então, essa palavra, esse substantivo, será regido pela preposição de e pela preposição para. Joaquim tem capacidade para o trabalho. Notem que para cada contexto a preposição é diferente, certo? Para justamente atender o sentido, né, o contexto da frase. Eu poderia utilizar o para, Laura tem excepcional capacidade para a comunicação, também estaria correto, porém, na questão do sentido da semântica da palavra, né, é melhor colocar o de. Então, o último exemplo é capaz, que agora é um adjetivo. Vamos ver, olha, capaz de, capaz para. Ele é capaz de tudo. Observe aqui o de. A palavra capaz é um adjetivo e vai estar sendo exigida aqui essa preposição. A empresa é capaz de trabalhar com projetos. Capaz de também aqui. Então, essa palavra, no caso é o adjetivo, ele vai estar dando, né, esse sentido de utilizarmos o de como preposição aí, que ela está sendo regida por esta preposição. Essas palavras, tanto os substantivos quanto os adjetivos, na origem, né, das palavras, elas solicitam uma preposição, né? É claro que a gente precisaria de mais tempo para explicar a origem do sentido dessas palavras, né? Porque a nossa língua, ela vem do latim e também vem do grego. Então, só com um aprofundamento mais, né,
com mais tempo para a gente explicar qual seria a origem, né, que essas palavras têm, para que nós pudéssemos aprofundar o sentido. Por que elas exigem a preposição de, por que elas exigem a preposição para. Então, essa foi a nossa aula sobre a regência verbal e a regência nominal. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.